A Revolução Francesa foi um dos eventos mais transformadores da história, não apenas pelo impacto imediato na França, mas porque deu início a um processo de desmantelamento das estruturas tradicionais que sustentavam a civilização ocidental. Mais do que a simples derrubada de uma monarquia, foi um experimento social radical que redefiniu a relação entre governo, sociedade e indivíduo. Seu legado não se resume à queda de um rei, mas à disseminação de um modelo de instabilidade política e cultural que se tornou um padrão no mundo moderno. Antes da Revolução, a França era uma das nações mais influentes da Europa, governada por uma monarquia que, apesar de suas falhas, representava uma continuidade histórica que remontava a séculos. A estrutura social, baseada na aristocracia, no clero e na população comum, não era perfeita, mas garantia um senso de ordem e identidade. O movimento revolucionário destruiu esse equilíbrio ao introduzir um princípio completamente novo: a legitimidade do poder, baseada não mais na tradição ou na ordem divina, mas na vontade popular, algo altamente instável e manipulável. A ideia de que o povo poderia governar sem um princípio transcendente foi uma ruptura sem precedentes. O que começou como uma revolta contra os excessos da monarquia rapidamente se tornou um experimento de engenharia social, onde conceitos como igualdade absoluta e soberania popular foram testados em larga escala. A execução do rei não foi apenas uma mudança de governante, mas uma tentativa de apagar séculos de história e recomeçar a sociedade do zero, algo que nunca havia sido feito dessa maneira. A radicalização dos eventos demonstrou a fragilidade desse novo sistema. O terror instaurado pelos revolucionários, com julgamentos sumários e execuções em massa, mostrou que quando a estabilidade é sacrificada em nome de ideais abstratos, o resultado inevitável é o caos. A guilhotina, que simbolizava a justiça revolucionária, tornou-se um instrumento de paranoia e destruição interna, eliminando não apenas opositores da revolução, mas os próprios revolucionários que questionavam seus excessos. Esse padrão de revolução, devorando seus próprios filhos, não foi um evento isolado. A Revolução Francesa inaugurou um ciclo que se repetiria inúmeras vezes ao longo dos séculos seguintes. Movimentos inspirados na ideia de que era possível refazer a sociedade por meio da destruição do passado geraram regimes instáveis, golpes e ditaduras disfarçadas de libertação. A instabilidade política se tornou uma característica permanente, pois qualquer regime que não se sustentava na tradição precisava constantemente justificar sua existência por meio de mudanças e revoltas sucessivas. O impacto não ficou restrito à política. A desconstrução da sociedade tradicional abriu caminho para uma nova visão de mundo, onde as instituições, a religião e os valores herdados passaram a ser vistos como obstáculos ao progresso. Esse processo não aconteceu de maneira uniforme, mas ao longo das décadas, a influência do pensamento revolucionário dissolveu a noção de continuidade histórica, substituindo-a por uma mentalidade de ruptura constante. Cada geração passou a acreditar que deveria reformular completamente os alicerces da sociedade, sem perceber que estava repetindo um padrão iniciado séculos antes. A crença na possibilidade de reconstrução infinita levou ao mundo onde a instabilidade se tornou norma. Se antes as sociedades buscavam preservar o que funcionava e corrigir erros de maneira gradual, a era pós-revolucionária tornou a destruição da ordem estabelecida um objetivo em si mesmo. A ironia é que, ao rejeitar a tradição em nome da liberdade, o mundo moderno se tornou refém de um ciclo interminável de insatisfação e colapso. O que começou como um levante contra a monarquia resultou na criação de uma nova forma de tirania, a do permanente estado de revolução.